Entre imensos campos agrícolas e estradas de terra batida, longe das modernas autoestradas, escondem-se comunidades que parecem ter parado no tempo. Lá, sem eletricidade nas casas e sem telefones celulares nos bolsos, vivem os Menonitas do Velho Testamento, um dos grupos religiosos mais tradicionais e fechados da América do Norte. Seu modo de vida é uma decisão coletiva, que busca manter-se o mais distante possível do mundo moderno, preservando uma identidade baseada na simplicidade, obediência, trabalho árduo e comunidade. Cada regra que vigora nesses grupos não corresponde aos caprichos de um indivíduo, mas a um acordo geral, mantido por gerações, de como se vestem, ao que podem estudar e com quem podem conversar. Tudo é regulamentado. Os instrumentos de controle não são visíveis a olho nu. São normas internas, recusas silenciosas e decisões coletivas que não admitem discussão. Não há policiais, não há castigos físicos, mas há uma ordem que não permite desvios. Que tradições proibitivas são essas, então, que mantém coeso um mundo que decidiu não mudar? Uma vida com propósito, origem, normas e crenças do Velho Testamento. Essas comunidades não surgiram de forma inesperada ou como resultado de uma escolha isolada. Os Menonitas têm suas origens no movimento anabatista do século XV, um movimento cristão europeu que rejeitava o batismo de bebês e defendia uma vida simples, distante das estruturas do poder estatal. Isso levou a perseguições constantes de seus membros, forçando-os a emigrar primeiro para a Rússia e mais tarde para a América, onde encontraram regiões rurais como a Pensilvânia, Ohio e o Canadá. Lugares onde poderiam se estabelecer e viver de acordo com seus princípios, sem interferência externa. Isso levou ao surgimento de grupos mais conservadores, incluindo os grupos do Velho Testamento. Nesses ambientes, a vida cotidiana é estruturada em torno da família, da religião e do trabalho. Casas modestas, sem adornos ou aparelhos elétricos, onde os homens cultivam a terra usando ferramentas tradicionais e animais de tração em vez de tecnologia moderna. As mulheres são responsáveis pelos cuidados com a casa e os filhos, respeitando dias que começam ao amanhecer e se desenrolam em uma rotina rigorosa, marcada pela disciplina. A vestimenta tornou-se uma das características mais marcantes de sua isolação, não simplesmente como uma tradição estética, mas como um reflexo consciente de seus valores coletivos. Os homens usam camisas de mangas compridas, calças com suspensórios, chapéus de abas largas e, se casados, barbas sem bigode. As mulheres vestem longos vestidos em tons sóbrios, sem botões à vista, com aventais e toucas que cobrem totalmente os cabelos, como expressão de modéstia, unidade e rejeição de quaisquer sinais de individualismo ou vaidade, buscando conscientemente permanecer dentro de limites comuns que impedem quaisquer tentativas de desvio pessoal. A língua também serve como uma fronteira cultural, pois muitas comunidades utilizam um dialeto conhecido como Pennsylvania Dutch ou Plautditch, dependendo da origem do grupo. Esse dialeto é transmitido oralmente como uma ferramenta para fortalecer o sentimento de pertencimento e limitar influências externas, mesmo que alguns membros também dominem o inglês ou a língua do país onde residem. Tanto as reuniões religiosas quanto as conversas cotidianas são frequentemente conduzidas na língua dos antepassados. Nesse contexto, a religião não se limita aos domingos ou se expressa exclusivamente em eventos formais, mas estrutura toda a vida cotidiana. Os cultos religiosos não são realizados em templos luxuosos, mas em casas ou celeiros, sem música instrumental, com cantos a capela e sem a presença de pastores profissionais. Os sermões são proferidos por líderes comunitários escolhidos por sorteio entre os homens considerados mais piedosos. Eles pronunciam suas mensagens de forma simples e sem dramatismo, guiando-se pela Bíblia e por um conjunto de regras não escritas, transmitidas oralmente desde tempos remotos. Essas regras abrangem tudo,
desde aspectos cotidianos como o uso de determinados tipos de vestuário, até detalhes como a aceitação de certos objetos, dependendo do grau de sua simplicidade e compatibilidade com os valores da comunidade. As regras nessas comunidades não são sugestões ou recomendações individuais, mas pilares fundamentais de sua sobrevivência espiritual e social. Aqueles que quebram essas regras não enfrentam punições físicas, mas sim a possibilidade real de serem excluídos do círculo da comunidade por meio da evitação coletiva. Essa prática consiste em romper todos os contatos sociais, familiares e econômicos com o transgressor, sem necessidade de violência ou escândalo, mas com consequências devastadoras para quem depende da cooperação do grupo em seu dia a dia. Essa evitação não se limita à esfera pública. Ela também afeta a esfera privada, pois uma mãe pode parar de falar com sua filha, mesmo que a ame profundamente, se acreditar que está cumprindo a vontade de Deus. Quem desrespeita as regras é considerado não apenas como alguém que põe em risco sua própria alma, mas também como uma ameaça à saúde espiritual do grupo, como se um único ato pudesse contaminar os demais. Embora teoricamente a punição seja reversível após o arrependimento, na prática muitos não retornam, seja porque se juntam a outras comunidades mais flexíveis, seja porque abandonam completamente esse estilo de vida, o que gera uma dupla perda tanto para quem fica quanto para quem parte. A recusa à mudança é alimentada por uma visão religiosa que não apenas declara sua fé, mas exige sua demonstração constante por meio de ações concretas. O respeito pelas regras não escritas é uma expressão de humildade, obediência e submissão à ordem divina. Portanto, qualquer mudança, por menor que seja, pode ser vista como um ato de orgulho, um sinal de rebeldia ou uma ameaça ao equilíbrio espiritual, que, segundo essa lógica, deve permanecer intocado, mesmo que isso signifique renunciar a melhorias práticas que poderiam facilitar a vida cotidiana. No entanto, as decisões não são tomadas impulsivamente ou por capricho. Os líderes frequentemente se consultam entre si, observam o que acontece em outras comunidades e recorrem a fontes históricas. Antes de adotar ou rejeitar um novo fenômeno, algumas comunidades permitem o uso de certos meios de transporte, mas apenas se forem de uma determinada cor e sem adornos, para evitar o incentivo à vaidade ou ao status. Outras permitem o uso da eletricidade, mas apenas para tarefas muito limitadas, como refrigeração ou iluminação local. Cada avanço tecnológico passa por um processo de negociação, onde se avalia seu impacto na coesão social e espiritual do grupo, e não sua funcionalidade. O sistema funciona em grande parte porque não precisa de instituições externas para se sustentar. Não há polícia, juízes ou punições oficiais. Mas há um ambiente em que qualquer desvio é imediatamente detectado, e a pressão dos pares atua como um freio eficaz. Quando uma família introduz algo novo, todos ficam sabendo. E essa informação é suficiente para gerar um aviso, isolamento ou correção. Nesse contexto, o conformismo não é visto como uma fraqueza, mas como uma virtude. E aqueles que se submetem incondicionalmente são mais valorizados do que aqueles que oferecem alternativas ou expressam dúvidas. Os bispos ocupam um lugar central nessa dinâmica. Seu poder não depende de eleições públicas ou de um cargo político, mas de sua reputação espiritual no grupo. Eles são escolhidos por sorteio entre os homens considerados mais piedosos, e após a nomeação, sua palavra se torna lei. Eles não são discutidos publicamente nem questionados em assembleias, pois sua função não é apenas interpretar as normas, mas também sustentar a identidade coletiva, servindo como guias morais e exercendo uma influência que não precisa ser imposta pela força, pois já está internalizada. Outro elemento-chave de controle do grupo é o sistema educacional, onde se ensina apenas o básico: leitura, escrita,
aritmética básica e doutrina religiosa. Não há espaço para história, ciência ou filosofia, pois evita-se qualquer conteúdo que possa despertar o pensamento crítico ou gerar dúvidas sobre as estruturas estabelecidas. O objetivo não é formar personalidades capazes de escolher, mas membros obedientes que entendam seu papel e o cumpram sem desvios. Porque uma mente que começa a duvidar demais é vista como uma ameaça que pode minar o equilíbrio alcançado por gerações. O resultado desse sistema é uma estrutura que, embora possa parecer imóvel por fora, na verdade está em constante tensão. Cada geração enfrenta novos desafios, tentações e dilemas. E embora alguns jovens busquem conhecer o mundo exterior ou se rebelam silenciosamente, o peso do grupo, o medo da rejeição e a força do exemplo trazem muitos de volta. A tradição sobrevive não porque é imposta, mas porque se tornou parte da identidade individual de cada membro a tal ponto que desafiá-la significa não apenas quebrar uma norma, mas renunciar a todo um modo de vida. Proibir a tradição não é simplesmente dizer não. É um processo que ativa uma rede de decisões compartilhadas, medos constantes, liderança silenciosa e consequências profundas. É uma forma de proteger uma estrutura que é percebida como frágil e que pode ruir se uma exceção for permitida. É a sustentação de uma parede invisível contra um mundo em constante evolução, mas que para eles não representa um progresso desejável, e sim uma ameaça constante à estabilidade que alcançaram. O inimigo na muralha, a batalha contra o telefone e a tecnologia. Para muitas pessoas, o telefone não é nada mais do que uma ferramenta comum, parte da vida cotidiana. No entanto, para os menonitas do Velho Testamento, seu surgimento representou uma ameaça direta aos fundamentos de seu modo de vida, tornando-se um objeto que gerava suspeitas, discussões silenciosas e profunda tensão. Em uma comunidade que baseia sua fé no isolamento, na obediência e na humildade, qualquer elemento externo capaz de quebrar esse equilíbrio precisava passar por um filtro coletivo de discernimento espiritual e controle social antes de ser aceito ou rejeitado. A disseminação do telefone nas áreas rurais da Pensilvânia, Ohio e outras regiões norte-americanas no final do século XIX e início do século XX levou essa nova tecnologia até as portas das casas dos menonitas, sem necessidade de atravessar mercados, estradas ou instituições externas. Como explica Diana Zimmerman Ambel, esse foi o primeiro caso em que uma inovação moderna invadiu diretamente o coração da vida comunitária, sem mediação ou aviso prévio. Inicialmente, alguns fazendeiros viram o telefone como uma ferramenta útil para seus negócios, permitindo a comunicação com fornecedores, veterinários ou parentes sem sair da fazenda. Assim, as primeiras linhas foram instaladas coletivamente e com postes improvisados entre vizinhos, sem suspeitar que isso logo levantaria questões mais profundas sobre os limites da privacidade, da moral e da identidade grupal. Surgiram perguntas desconfortáveis. Era certo que uma família pudesse conversar com outra sem o conhecimento das demais? Isso não estimularia fofocas, curiosidade e contato desnecessário com o mundo exterior? Os líderes espirituais logo perceberam que o telefone, ao contrário de um arado moderno ou de uma ferramenta de trabalho, não desempenhava nenhuma função prática, mas sim introduzia variáveis difíceis de controlar. Além de servir para emergências, ele poderia ser usado para entretenimento, lazer, receber notícias de fora ou até mesmo para ter conversas secretas, violando os princípios de vigilância mútua, transparência e harmonia nos quais se baseava a vida dos menonitas. As discussões não ocorreram em espaços abertos ou em assembleias gerais. Bispos e clérigos discutiram a questão em particular, avaliando situações específicas e observando as consequências do uso do telefone por aqueles que já o haviam instalado, analisando se isso havia mudado seus hábitos, estilo de roupa, atitude ou linguagem. O importante não era a intenção declarada do usuário,
mas o impacto real que a posse do aparelho tinha em sua vida e na percepção do grupo. Alguns decidiram instalar o telefone em celeiros, longe de casa, como forma de demonstrar obediência parcial, permitindo o acesso, mas não o admitindo na residência. Ambel observa que essa prática simbolizava uma aceitação limitada da modernidade, uma espécie de equilíbrio frágil que tentava preservar a utilidade sem ceder a mudanças completas. Embora para os bispos mais conservadores isso não fosse nada além de portas semiabertas, ameaçando se abrir completamente a qualquer momento. Em breve, surgiram divergências. Algumas comunidades decidiram permitir o uso do telefone sob estritas condições. Ele deveria ser instalado fora de casa, usado apenas em situações de emergência. Não poderia ser usado durante as refeições ou orações e seu uso deveria ser limitado e supervisionado. Outras comunidades o proibiram completamente, o que gerou tensões internas. Como as famílias sem telefone olhavam com suspeita para as que tinham, as crianças perguntavam por que não podiam falar com seus primos. E muitas mulheres, responsáveis pela saúde e pela coordenação doméstica, reconheciam que o telefone poderia facilitar suas tarefas, mas também sabiam que seu uso significava desafiar a ordem. A disputa deixou de ser funcional e se transformou em uma questão de identidade. Renunciar ao telefone tornou-se um sinal de pureza e fidelidade à ordem. Aqueles que se opunham a ele eram considerados fiéis, enquanto aqueles que o aceitavam, mesmo com restrições, eram vistos com suspeita, como se estivessem cedendo a uma tentação perigosa. Assim, o telefone transformou-se de um objeto útil em uma espécie de teste de fé, um símbolo pendurado na parede e marcando a linha divisória entre obediência e rebeldia. Ambel registra histórias em que bispos ordenaram diretamente a remoção de telefones de determinadas casas e outras em que vizinhos, preocupados com a influência de tal presença na comunidade, organizavam visitas para convencer a família a desistir deles, apelando para o medo de perder a filiação na igreja, enfrentar a rejeição social ou comprometer a formação espiritual de seus filhos. Não se tratava de uma perseguição violenta, mas sim de uma pressão constante, intensa e eficaz, pois a comunidade falava com uma só voz, e essa voz determinava quais objetos eram aceitáveis e quais não eram. Paradoxalmente, essa recusa ao telefone fortaleceu, pelo menos superficialmente, a coesão da comunidade, pois, ao depender do contato pessoal, das visitas e da interação direta, os laços permaneceram fortes. No entanto, isso também gerou tensões não ditas, divergências ocultas e vigilância constante. Porque a verdadeira preocupação não era se o telefone era útil, mas sim se sua presença enfraquecia a estrutura moral sobre a qual se assentava a vida cotidiana. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais histórias fascinantes como essa. Com o passar do tempo, algumas comunidades menonitas adotaram soluções intermediárias, como a instalação de cabines telefônicas comuns distantes das casas, em cantos rurais ou em pequenos galpões, com uso limitado e sem privacidade, destinados apenas ao atendimento de casos urgentes. Mas mesmo essas iniciativas foram criticadas pelos líderes mais rigorosos, que advertiam que necessidades prementes de hoje poderiam facilmente se tornar rotinas de amanhã, abrindo portas para uma normalização progressiva que desfaria as fronteiras estabelecidas. Este episódio deixou uma lição clara. O conflito, na verdade, não era sobre o telefone, mas sobre o controle. Estava em jogo a capacidade do grupo de decidir o que aceitar e o que rejeitar, pois a perda dessa capacidade significava a perda da própria identidade, uma diluição, uma transformação em algo que não mais correspondia ao modelo original. Por isso, cada inovação tecnológica subsequente foi vista com a mesma desconfiança, sendo o telefone apenas o primeiro de uma longa lista de ameaças imaginárias. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para não perder nenhum detalhe dessa fascinante jornada. Hoje, em um mundo que gira em torno de telas, redes sociais e imediatez digital, os menonitas do Velho Testamento continuam a resistir a muitas dessas mudanças,
não por ignorância ou atraso, mas porque decidiram que a preservação de sua identidade coletiva é mais valiosa do que ceder à conveniência ou à velocidade. O caso do telefone demonstra que, para eles, cada objeto carrega um fardo espiritual, um potencial rompimento, e sua aceitação ou rejeição depende não apenas de sua funcionalidade, mas também de sua força simbólica na comunidade, que busca manter sua alma íntegra diante de um mundo que nunca para de chamar. Tradições proibidas. O que não se vê, não se canta, não se estuda. Para compreender por que os menonitas do Velho Testamento rejeitam coisas tão comuns como televisão, música instrumental ou estudos universitários, é necessário olhar além do visível, o que, à primeira vista, parece uma negação do progresso. Na verdade, corresponde a uma lógica interna profundamente voltada para a proteção espiritual. Cada regra, por mais estranha que pareça de fora, faz parte de uma rede de valores que prioriza a humildade, a obediência e a coesão grupal acima de quaisquer comodidades modernas ou necessidades individuais. Todas as restrições impostas dentro do Velho Testamento seguem a mesma lógica: evitar qualquer prática ou instrumento que possa despertar o orgulho pessoal, fomentar o individualismo ou gerar contato desnecessário com o mundo exterior. Não são regras arbitrariamente impostas, mas medidas destinadas a manter um estilo de vida que considera a separação como parte integrante do mandamento espiritual. A música ilustra claramente essa lógica. Durante os cultos religiosos, não se usam instrumentos, sendo permitido apenas o canto a capela, executado de forma lenta e sem ornamentos. Não há espaço para harmonias complexas ou interpretações pessoais, pois todos cantam da mesma forma, no mesmo ritmo, usando as mesmas palavras. O importante aqui não é a estética do som, mas a devoção espiritual. A introdução de um instrumento, seja um órgão, uma guitarra ou mesmo uma simples flauta doce, realçaria habilidades individuais, permitiria a expressão pessoal e, consequentemente, enfraqueceria a unidade. Segundo Diana Zimmerman Ambel, a música nessas comunidades tem o propósito de unir e não de destacar alguém. Os automóveis também fazem parte dessa lógica da exclusão. Em muitas comunidades do Velho Testamento, as viagens ainda são feitas em carruagens puxadas por cavalos, não por falta de dinheiro ou conhecimento técnico, mas porque o automóvel personifica a independência, a velocidade e um maior acesso ao mundo exterior. Com um automóvel, uma pessoa pode viajar sozinha, decidir seu próprio destino sem consultas e se locomover livremente. Isso também torna visíveis as diferenças econômicas entre os membros. Embora todos usem carruagens semelhantes, ninguém se destaca. No entanto, quando surge um veículo moderno, esse equilíbrio visual e social é quebrado, e com ele chegam a vaidade, a competição e o risco de desigualdade. Alguns grupos aceitaram versões modificadas dos veículos, pintados de preto fosco, sem adornos ou rádios, com regras rígidas de uso. Mas a essência permanece inalterada. Progresso rápido não significa progresso melhor. No que diz respeito à educação, o acesso ao ensino superior é totalmente restrito. Nas escolas menonitas, ensina-se apenas o básico: leitura, escrita, operações simples e doutrina religiosa. O objetivo não é formar pessoas com pensamento crítico, mas sim membros úteis e leais à comunidade. Continuar os estudos além desses limites significa entrar em contato com ideias estranhas, sistemas de pensamento liberais e tentações acadêmicas que podem questionar as regras do Ordnung. Portanto, os jovens estão preparados para desempenhar papéis nos campos, em casa e na igreja, e não para ingressar na universidade. Aqueles que o fazem não são necessariamente excluídos, mas perdem seu lugar no grupo. Eles não se encaixam mais. E em um ambiente onde a unidade é tudo, ser excluído significa se cortar daquilo que é essencial. A eletricidade
é outra das questões mais delicadas. Ela é rejeitada não apenas por ser uma tecnologia, mas por tudo o que ela acarreta. Ter eletricidade significa aceitar a conexão a uma rede comum, pagar contas, permitir inspeções externas e depender de instalações fora do controle da comunidade. Além disso, com a eletricidade chegam os aparelhos domésticos, as tomadas elétricas, os ventiladores, os aparelhos de som, as televisões, o barulho e as distrações. Por essa razão, algumas comunidades permitem o uso de lâmpadas a gás ou geladeiras a gás, bem como pilhas para certos aparelhos, mas rejeitam as instalações elétricas tradicionais. A ideia é clara: quanto mais uma casa menonita se assemelha a uma casa no mundo moderno, mais tênue será a linha que separa a comunidade do restante da sociedade. Aqueles que não devem falar. O papel silencioso das mulheres. Nas comunidades menonitas do Velho Testamento, as mulheres aprendem desde jovens que sua voz, embora necessária, não deve ser muito alta. A discrição, a obediência e o trabalho silencioso são virtudes cuidadosamente cultivadas. Sua importância no grupo não é negada, mas seu lugar é limitado à esfera doméstica. Elas nascem, crescem e se casam com a certeza de que seu papel é definido por uma estrutura familiar que não admite mudanças fáceis. Desde cedo, as meninas são preparadas para serem esposas e mães. Enquanto os meninos recebem treinamento básico em leitura, matemática e Bíblia para assumir papéis de liderança, as mulheres se concentram nas tarefas domésticas: cozinhar, costurar, limpar e cuidar dos irmãos mais novos. Não se espera delas que participem de discussões ou tomem decisões, mas sim que sustentem o tecido que mantém a família unida. A educação formal termina cedo e o casamento acontece precocemente, muitas vezes dentro do mesmo círculo da comunidade. A maternidade não é uma escolha, mas um destino. O modelo de poder é patriarcal. O pai lidera a família e o bispo representa o poder espiritual. As decisões são tomadas em espaços masculinos, pelos anciãos, pelos sacerdotes e pelos homens. As mulheres não participam das reuniões da igreja onde as normas são discutidas, nem votam em questões que afetam toda a comunidade. Seu papel é aceitar, transmitir e manter o que os homens definem. Essa ausência de voz institucional é considerada natural. O que não é dito, muitas vezes pesa mais do que o que é dito. Diana Zimmerman Ambel observa que, mesmo em debates como o do telefone, as mulheres atuam como usuárias práticas, mas raramente como tomadoras de decisão. Elas podem precisar dele por motivos médicos ou de emergência, mas suas opiniões chegam por meio dos homens ou em conversas particulares, nunca em reuniões. O debate sobre seu uso representa algo maior: quem tem o direito de decidir e quem deve se adaptar. A roupa também reforça essa estrutura. As mulheres se vestem de forma uniforme, vestidos compridos, cores discretas, aventais, toucas brancas. Essa vestimenta não apenas denota modéstia, mas também obediência. Cada regra sobre o comprimento do vestido ou a forma do chapéu reforça a ideia de que o corpo feminino não deve ser chamativo. A estética individual está subordinada ao consenso. Os espaços são divididos por gênero. Na igreja, mulheres e homens sentam-se separadamente. À mesa, embora todos comam juntos, a ordem do serviço e da conversa é respeitada de acordo com uma hierarquia tácita. As decisões familiares, mesmo que a mãe administre a casa, são tomadas principalmente pelo pai. Mesmo no dia a dia, a autonomia se limita ao que é permitido. No entanto, isso não significa que elas não tenham influência. Muitas, silenciosamente, mantêm a ordem na comunidade. Elas transmitem as tradições, preservam a língua dos antepassados e seguem a rotina diária. Elas ensinam nas escolas, administram a casa e cuidam da saúde da família. Seu papel, embora invisível no âmbito institucional, é fundamental.
E é por isso que não se espera que elas o questionem. Quando alguém viola as normas estabelecidas, as consequências são evidentes. A norma é questionada. Estudar além do nível aceito ou não se casar na idade esperada gera tensão. Se uma mulher decide partir, a punição é a mesma que para qualquer membro que se afasta: a isolação. A família pode manter contato, mas dentro de certos limites. A comunidade se fecha. Mesmo sem violência física, o silêncio basta. Há casos de mulheres que deixaram o Velho Testamento em busca de outra vida. Algumas se juntaram a grupos mais modernos, outras abandonaram a vida religiosa. Em seus depoimentos, o que mais se repete não são críticas, mas lutas internas. O apego à comunidade contra o desejo de liberdade. Muitas descrevem a dificuldade de se expressar após anos de silêncio ou o sentimento de culpa por escolher um caminho diferente. Apesar disso, uma coisa fica clara: o desejo de decidir não deve ser um erro. Nas comunidades, existem formas de resistência discreta. Algumas mulheres se expressam por meio da escrita particular, do ensino ou aconselhando os homens. A influência nem sempre é direta. Existem matriarcas silenciosas e inabaláveis, respeitadas por seu exemplo. Elas não mudam as normas, mas fazem pequenas correções que suavizam a rigidez. Essa resistência silenciosa sustenta outra dimensão do poder. O caso mais sombrio: os ataques na colônia menonita na Bolívia. Entre 2005 e 2009, uma série de agressões sexuais foi registrada na colônia Manitoba, localizada no leste da Bolívia, afetando dezenas de mulheres menonitas. Ao longo de anos, esses ataques se repetiram sistematicamente.